Olá, eu sou a professora Luciana e hoje vamos para uma aula prática, enzimas. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula prática. O tema da aula de hoje será enzimas e atividade enzimática. E hoje vamos estudar a enzima catalase. Que enzima é essa, catalase? Que tipo de reação essa enzima vai catalisar? A catalase é uma enzima encontrada tanto em células animais como vegetais e ela é capaz de catalisar a reação que transforma o peróxido de hidrogênio, ou seja, o H2O2, em água e oxigênio, O2. Então, a água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, ele é um subproduto do próprio metabolismo das células. Em pequenas concentrações, exerce funções importantes de sinalização dentro da célula, mas em grandes quantidades ela é totalmente deletéria, porque ela consegue oxidar moléculas biológicas importantes, como lipídios, principalmente membranas celulares, proteínas e o próprio DNA. Então, a concentração de peróxido de hidrogênio nas células ela tem que ser regulada. Quando essa concentração está alta, entra em ação a enzima catalase, que vai converter esse produto tóxico em dois produtos que não têm toxicidade para a célula. Vamos ver que essa enzima tem uma importância grande para combater o estresse oxidativo. Então, a aula de hoje, nós vamos avaliar a atividade dessa enzima. Os objetivos da aula de hoje serão constatar a atividade de uma enzima, no caso a catalase, comparar a atividade enzimática em material biológico submetido a tratamentos diversos, testar a atividade sob substrato renovado e verificar o efeito da desnaturação da enzima. Para essa prática, serão necessários água oxigenada, 10 volumes, que é o peróxido de hidrogênio. Ele pode ser obtido, comprado na farmácia, qualquer farmácia, a gente pode encontrar a água oxigenada. Vamos precisar também de folhas de plantas, carne, fígado bovino, pipeta ou qualquer utensílio que a gente possa utilizar com a função de pipetar algum líquido, tubo de ensaio ou qualquer recipiente que a gente possa visualizar a reação ocorrendo. Então, vamos lá. Aqui nós temos um frasco com peróxido de hidrogênio que a gente vai utilizar. Vai ser a solução que a gente vai pipetar. Os materiais biológicos que vamos utilizar serão carne, fígado ou folhas de plantas. Como nós falamos anteriormente, a enzima catalase está presente tanto em células vegetais como em células animais. Então, se tivermos a presença dessa enzima nesses materiais biológicos, ao acrescentar o substrato dessa reação, nós poderemos visualizar a reação ocorrendo. Dessa forma, nós vamos utilizar amostras tanto de plantas quanto de animais, de células aqui, tanto da carne quanto do fígado. Nós vamos colocar num tubo de ensaio e depois acrescentar o peróxido de hidrogênio e vamos observar o que acontece. Se por acaso vocês não tiverem aí ou um tubo de ensaio ou qualquer recipiente em casa que tenha esse formato, nós podemos utilizar uma placa de Petri ou um pires ou qualquer prato que a gente possa colocar o nosso material e pipetar alguns ml de água oxigenada para observar.
Então, nós vamos colocar o nosso material biológico, acrescenta o peróxido de hidrogênio e observa o que acontece. Vamos lá, preparar o material. O material que nós vamos utilizar hoje será fígado, músculo e folhas. Nesse caso, nós temos dois tipos de folha. Aqui é a folha do bougainville e aqui folhas de amora. Vamos iniciar a nossa prática observando as folhas de plantas. Depois vamos passar para o músculo e por último vamos analisar catalase em fígado. E aí, o que você acha que vai acontecer ao adicionar H2O2? Vamos observar? E o que seria essa renovação do substrato para a enzima? Vamos deixar a reação se processar. Quando ela diminuir a sua velocidade, a gente adiciona mais substrato. Vamos ver o que acontece? E se a gente esquentar o material biológico, o que é que pode acontecer? Ele vai voltar a ter atividade enzimática? Vamos analisar.